Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Débora Xavier de Campos, agora Stefânia, que eu estou casada, há pouco tempo mais casada. Para quem não me conhece, essa sou eu sou filha do falecido já pastor João Campos, da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, em Vila Valqueira, no Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em Minas Gerais, Araguari, cidade de Araguari, pertinho, uns 30, 40, máximo 50 quilômetros de Uberlândia, no biquinho ali, no chamado Triângulo Mineiro. Bem, eu fui convidada pela irmã Jacira para pregar sobre o livro de Neemias 2, capítulo 2, no grupo de oração das irmãs. Nesse momento eu vou iniciar já lendo Neemias 2. Vamos lá comigo. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vim diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera antes triste diante dele. Neemias relatando isso diante do rei. O rei me disse: por que está triste o teu coração se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique, a reconstrua, em algumas versões. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, do rio Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei esta o deu, Madeu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde pusesse o animal que eu montara. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assoladas e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, de ser vergonha, de ser humilhado. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu quero iniciar falando a respeito do que aconteceu logo assim que Neemias começa a descrever esse capítulo 2. Ele vai servir, Neemias, para quem não sabe, ele era copeiro do rei, então ele vivia entre a cozinha, entre as reuniões do palácio, servindo, ou delegando as funções de servir ao rei, ou ele próprio
se dirigia ao rei, que é o que é descrito aqui no capítulo 2. Então ele chega para perto do rei para servir o rei, vinho, como diz a palavra, e aí o rei olha para ele e fala assim: ô Neemias, o que está acontecendo? Seu semblante está tão descaído, está assim tão triste, né? E aí eu me lembrei nitidamente, provavelmente você também se lembrou, de um versículo que diz lá em Provérbios, na verdade são 2 versículos, quando eu procurei um eu achei o outro, que diz assim, Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E é o que aconteceu exatamente com Neemias no versículo 2:2. O rei me disse: por que está triste o teu coração se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. Provavelmente o rei, por ter os seus servos mais próximos, né? Alguém poderia envenenar a comida dele ou a bebida dele, ele conhecia muito bem aquela pessoa para a qual ele designou aquela função. Então o que ele fazia? Ele, além de observar o comportamento da pessoa, né, a rotina, ele olhava o rosto, o semblante, e aí falava: opa, aquela pessoa não tá legal, aquele meu servo ali, ele tá se sentindo triste, tá magoado, tá até sorrindo, disfarçando, e nós mulheres muitas das vezes até fazemos isso, né? A gente meio que põe um sorriso no rosto, uma boa maquiagem para evitar de ficar com um semblante descaído, e aí a pessoa tem que perguntar: o que está acontecendo? Então é mais fácil a gente dizer: não, tá tudo bem, né? Não aconteceu nada não, é só um probleminha, mas passageiro, vai passar logo, do que você chegar e falar, até porque provavelmente você não tem uma certa intimidade com aquela pessoa, né? Aquela pessoa não é de confiança, não é a pessoa com quem você desabafaria, porque não foi ela que perguntou, ela não está presente. E aí é mais fácil a gente fazer isso, fazer conforme aquela viúva que perdeu o filho estava morto, aí ela foi até o homem de Deus falou assim: vai lá naquela cidade, naquele lugar, procura o homem de Deus, mas se alguém te parar, você não fala nada não, você diz que tá tudo bem. E eu já assisti pregações a respeito disso, dizendo que a mulher mentiu, ainda que ela tenha mentido, eu acredito que não, mas ela falou porque o profeta, o homem de Deus ordenou assim, e ela simplesmente obedeceu. Né? E a gente, às vezes, muitas das vezes faz isso. E o que Neemias fala aqui no Neemias 2:2, Provérbios 15:13, que eu acabei de ler para vocês, fala, a medicina hoje já descobriu que se você tem o seu nível de serotonina e endorfina elevado, seu semblante fica bonito, né? Um belo cabelo cortado, uma boa tinta nos seus cabelos, né? Ou até mesmo uma boa maquiagem, né? Um belo sorriso, né? Tudo bem tratado, bem cuidado, a sua autoestima levanta. Então a gente já sabe e entende isso, aquilo que a Bíblia já nos ensinava, né? E que aqui a gente entende que o rei Artaxerxes é a figura do próprio Deus. E aí Deus vira para ele e fala assim: o que está acontecendo? Perdão, o rei Artaxerxes vira para ele e fala assim: o que está acontecendo? E muitas das vezes Deus também faz isso com a gente. Fez isso lá com Adão e Eva. Quando, no decair da tarde, todos os dias, lá no jardim, Deus vinha, conversava com eles. E aí, Adão? E aí, Eva? O que vocês colocaram hoje? Qual o novo nome que vocês deram para essa planta ou para esses animais? Sendo que quando houve a queda, o que aconteceu? Eles se esconderam. E aí, o que a Bíblia fala pra gente? Que tanto o homem, tanto Adão quanto Eva, eles se esconderam e Deus chama, Deus fala assim: ei, vem cá. Deus não faz isso com a gente? Vem cá. Me dá aqui todo o teu coração. Quebranta aqui. Vem cá. Eu conheço. Deus gosta de nos ouvir falar. Deus, na verdade, até sabe o que a gente vai falar, né? A Bíblia fala que ainda não chegou as palavras na boca e Deus já conhecia. E aí Deus quer ouvir de nós aquilo que realmente está entristecendo, a verdade, né? Que está acontecendo no nosso coração. Porque Ele quer consertar, Ele quer curar, né? Ele quer transformar e reverter aquela situação para a bênção. O contrário disso, que também está em Provérbios, que eu falei com vocês, que é o 17:22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, o contrário, aí entra um adendozinho da psicologia, da medicina, que é a depressão e a opressão. A depressão é o desencorajamento, é a perda de interesse. Estou falando isso referente ao dicionário. E a opressão é a condição de quem ou daquilo que se encontra oprimido. A pessoa que tem aquela sensação desagradável de falta de ar, de sufocamento, ela está oprimida, às vezes ela não está passando mal, mas às vezes ela está tão oprimida, tão depressiva, né, tão acuada, que a Bíblia fala em Provérbios 17:22, que faz secar os ossos e fica velha, fica entristecida.
E Neemias, estando na presença do rei, e o rei conhecendo Neemias, o rei vira para ele e fala assim, o que está acontecendo? Aí você para pensar o seguinte, como é que o rei não sabia realmente o que estava acontecendo, sabendo o rei, a genealogia, toda a história de Neemias? Aí Neemias responde para ele assim, rei, responde com uma pergunta, rei, por acaso assim você não está sabendo não? Como se estivesse meio que fazendo uma pergunta para o rei. Majestade, como é que não estaria eu triste se lá na cidade dos meus pais, onde meus pais foram sepultados, tá tudo destruído, tá tudo pegando fogo e eu tô abatido, tô triste, o que eu posso fazer? Eu queria ver com o senhor se eu tenho condições de ir lá para tentar reconstruir os muros, para tentar mudar esse cenário. E aí a rainha estava até perto e vira para ele e fala assim, tudo bem, mas e aí? Como é que um olha para o outro e fala assim, como é que vai ser? Nós vamos ficar sem você aqui? Quanto tempo vai ser isso? E aí a gente entende que Neemias meio que estipula e diz assim, eu vou e vou fazer e Deus vai comigo e eu vou precisar desse tempo. A gente também às vezes não faz isso, Deus coloca alguma obra na nossa mão, um ministério, um período de cargo, né, na faculdade, de cargo dentro da igreja também, de cargo dentro da empresa, e aí Deus coloca no nosso coração, não, eu vou ficar aqui, mas é só para eu poder pagar minhas contas, resolver minhas coisas, e Deus fez isso com Neemias. Neemias virou para ele e falou assim, olha, nós já sabemos que vai demorar, mas eu vou precisar de ir. E o rei concede. O rei ali vai e fala, tudo bem, pode ir, tá certo. Eu quero deixar para vocês também outra coisa que, assim, muito dinâmica e muito rápida do que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje a gente pode ter todas as coisas que a gente tem na palma da nossa mão. A gente consegue toda a comunicação, a gente consegue todo o conhecimento, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que a gente precisa ir ao Rei, a gente precisa ir ao Senhor e pedir a Ele, para Ele nos dar a confirmação e a direção de todas as coisas. É Ele a quem nós devemos amar, honrar, obedecer e mais do que isso, falar, Senhor, é para eu fazer ou é da minha cabeça? Tô querendo fazer para aparecer, tô querendo fazer para conseguir o like, né? Conforme eu estava falando que a comunicação hoje é muito perto, é muito próximo, tudo muito rápido. Então, se naquele tempo o próprio rei já sabia das coisas que estavam acontecendo, até porque nos dias de hoje, ainda que seja lá na Inglaterra, né, que tem o rei e a rainha, né, que a gente já conhece, e isso é tudo muito fácil de adquirir. Naquele tempo de Neemias, por isso que Neemias responde ao rei com uma pergunta, rei, você não está sabendo não? Eu achei que você sabia. Por quê? Porque existe um centro de comunicação, pessoas informadas que informam e que levam, diferente dos espiões, e levam todas as informações para o rei. Trazendo isso para os nossos dias e para dentro do nosso ministério, para dentro da igreja, a gente precisa ter isso, homens e mulheres com confiança, né? Porque senão fica um telefone sem fio, um leve trás, um disse-me-disse, e a gente precisa ter como resposta e como respaldo a palavra de Deus, né? E Neemias faz isso. Neemias vai lá, fala, explica tudo para o rei e fala, e aí? Eu preciso saber se eu posso ir, se eu não posso ir e o que eu vou fazer. E aí o rei autoriza, Deus dá o aval, o rei vai lá e dá o aval, Deus vai lá e dá a direção e dá a confirmação. Quando o Neemias, destrinchando aqui, continuando no livro, vai ao rei e pede e concede, o rei concede, ele fala assim, tudo bem, rei, mas eu vou precisar de uma carta de apresentação. E não é só para mim, não, é para Asaf também, para o oficial da guarda, que eu vou precisar de madeira, vou precisar de material, vou precisar de homens fortes, né, que saibam, né, os artífices, os escultores, que possam ir comigo. E eu comecei esse vídeo me apresentando. Para quem não sabe, eu sou a Débora Xavier de Campos Stefani, casada, e agora estou morando em Araguari, em Minas, sou carioca, da Gema, a bonequinha que manda os emojis. Então, assim, hoje, para você conseguir qualquer tipo de cargo, principalmente os chamados de confiança, tirando a área política, né? Você precisa de uma boa referência. E qual é a referência que você tem dado? Qual é a referência, o seu currículo que você tem demonstrado, né, no seu dia a dia, na sua empresa, se você é dona de casa, entre os seus familiares, né, entre os seus vizinhos? Essa carta de apresentação, que eu comecei me apresentando, até para quem nunca nem me viu
ou não me conhece, é o que Paulo, lá na cidade de Corinto, lá em Coríntios, fala que nós somos essa carta viva. Eu queria ler com vocês, porque eu achei importante, diz assim, 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Começamos, porventura, outra vez a reconhecer-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, escrita à mão com tinta, não escrita à mão com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de carnes, isto é, no coração. Então, muitas das vezes, você pode não ter prestado atenção, mas você precisou de uma carta de recomendação, ou para trabalhar, ou para ter uma função, trabalhar secularmente numa empresa, ainda que seja um concurso público, você precisou de colocar lá o seu currículo, né, até para poder você galgar uma chefia lá dentro. E se for numa particular, uma entrevista, além do currículo, claro, né, de comprovar que você exerce aquela profissão, foi formado naquela profissão e não é mais estagiário. Ou, de repente, uma carta de apresentação para conseguir uma bolsa de emprego, de estudo, né? E dentro também da igreja a gente precisa dessa recomendação, não pode deixar ali porque aquele homem ou aquela mulher é de confiança, ele pode ser o tesoureiro, ele pode ficar responsável pelo design, porque o cara é bom, o cara desenha bem, legal, não, tem que ser ela porque ela é paciente para tomar conta das crianças, outra pessoa, eu não ia dar conta, não ia dar certo. E muitas das vezes você já deve ter passado por isso, sendo que nos dias de hoje, Paulo nos ensina que nós é que somos essa carta viva. Muitas das vezes você não pode falar. Eu trabalhei em lugares, estagiei em lugares que eu não poderia falar que eu era cristã. A empresa, por ser particular, ela não me autorizava. Então eu ficava caladinha, até para evitar de dar tumulto, né, contenda, confusão. E a gente precisa ser sábio, não é omisso, não é negligenciar. Não, eu não sei, aquele crente 007, que ninguém nem sabe que ele é crente, mas ele é crente. Depois que o bicho pega para capar, ele foge, né? Faz igual o Pedro, nega. Não é isso. Temos que ter sabedoria. E aí, muitas das vezes eu era confrontada e afirmava, mas você fala diferente, tem um sorriso diferente, você é crente, né? Você é a Bíblia, né? Aí eu falava, olha, a Bíblia eu não sou não, a Bíblia é o livro que eu carrego, mas eu sou crente sim. E aí eu aproveitava e falava. Muitas das vezes nós somos essa carta viva e devemos ser essa carta viva dentro e fora da igreja para que o mundo nos leia, para que o mundo nos conheça e conheça Jesus e reconheça Jesus em nós e através de nós, né? E não ficar camuflado, né? E não ficar escondido. E Neemias, ele pede para o rei essa carta de apresentação de recomendação, para ele, para Asaf e para os homens que estavam. Por quê? Porque ele precisava ir e voltar se precisasse, né? É como se fosse um crachá. Ele precisava ir e voltar até Eufrates, ou além de Eufrates, se ele precisasse, né? Passar por outros lugares, e essa carta é sempre dada e sempre recomendada. Dentro disso tudo que aconteceu com Neemias e os oficiais, sabendo de todas essas coisas, Neemias, lá no finalzinho do capítulo 2, ele se levanta à noite e ele sai, ele não fala com ninguém, há poucos homens com ele, provavelmente para segurança, e ele sai e olha ainda as coisas ainda destruídas, né, os muros ainda por fazer, né, por acontecer, e aí ele olha e ele fica olhando, pensando, creio eu, orando e falando com Deus a respeito das coisas, como que ele ia começar, por onde que ele ia começar, ou de repente delegar funções e tarefas para outras pessoas. E aí eu me lembrei de José e de Maria, José do Egito e Maria, mãe de Jesus. A diferença entre eles são, além da idade, né, da cronologia, a diferença entre eles é que José, ele falou, como foi o contrário com Maria, que ficou em silêncio, como Neemias. José, ele falou para os irmãos os seus sonhos, por isso que despertou inveja, né? Falou até para os seus pais, achando ele que de repente com os pais ele estivesse seguro. E Maria não. Tem uma versão na Bíblia de Lucas, capítulo 2, que diz, que fala sobre o anúncio, que é eu não vou ler para não tomar muito tempo, é o Lucas 2, de 26 até 37, e depois vem a visita dela a Isabel, a prima. Maria, ela provavelmente tinha uma boa amiga, uma melhor amiga, né? Ou até mesmo a sua mãe ou sua irmã, alguém assim muito próximo a ela, mas diferente de José, até para evitar escândalo,
né? Porque ela ia conceber um filho sem ter tido relações sexuais, sem ter tido casamento, né? Antes da hora, até porque José duvidou. Agora imagina uma amiga naquele tempo de Jesus. Mas Maria tem uma versão que diz que, não é a minha versão, eu vi isso depois, tem uma versão que diz que Maria ouvia tudo do anjo, que ela seria a mãe do Salvador, que ela ia receber a visita do Espírito Santo, que ela ia conceber. Tem uma versão que diz que ela guardava tudo em seu coração, diferente de José. A língua, o poder daquilo que a gente vai conquistar, daquilo que a gente vai fazer, está na língua. Tiago já diz isso, né? O poder da vida e da morte, da bênção e da maldição. Então, assim, guarda no coração, aquieta. Nem tudo a gente pode falar para a irmã de oração ou para o pastor, né? Eu não estou dizendo que você vai esconder um pecado, vai esconder o erro. Não é isso. É que nem sempre o compartilhar é uma coisa boa para você, ainda que você queira desabafar, então você dobra o joelho e desabafa com Deus, chora nos pés de Deus, né? Chora no altar de Deus. E Maria fez isso, e Neemias também fez isso. Neemias saiu, olhou tudo em volta, provavelmente ficou olhando e tal, e ali diz que ele só tinha ele, o cavalo, quer dizer, não levou uma comitiva, ele saiu da onde ele estava, né? Mais para frente fala que ele que teve que construir a própria casa dele em tendas, um período, e provavelmente começou a chover, ele teve que pegar a madeira para fazer a casa. Então faça isso, guarda no coração, né? Até porque Sambalat e Tobias existem, inclusive nos dias de hoje, infelizmente, ou felizmente, até para testar a nossa capacidade de lidar com os outros, e até para Deus falar assim, será que tem fé mesmo? Será que me agrada mesmo? Então vou botar aqui um probleminha aqui, vou pingar aqui uns negocinhos aqui, vamos ver o que vai resolver essa árvore, vamos ver o que vai acontecer com esse vaso. E Sambalat e Tobias estavam ali, e a Bíblia diz, eu já estou acabando, até para não ficar longo, porém Sambalat, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, não tinha mais um, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, o que é isso que fazeis? Querer rebelar-se contra o rei? A gente às vezes está fazendo as coisas tudo certinho, debaixo da direção de Deus e confirmação, porque às vezes a gente faz as coisas meio que atropelando, deu vontade, a gente é ser humano, a gente tem esse sentimento da gente e tem vontade de fazer e quer fazer e acha que está fazendo até certo. E está realmente fazendo certo, mas às vezes não é a hora, não é o momento, não é com os instrumentos certos. E aí vem o Sambalat, vem o Tobias, vem um enviado fora do contexto bíblico. E aí a gente fica travado, a gente às vezes quer resolver no impulso das coisas, e aí não dá certo, aí causa problema, gera mais problema. E aí o que Neemias faz? No 2:20, que é o último, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, opa, peraí, só um instantinho. Olha só, o negócio não é bem assim não. Eu tô aqui, eu tô diante de Deus, eu tô fazendo de acordo com a vontade de Deus, e vocês aí, esses grupinhos aí, vocês vão ficar quietos. Não é bem assim não. E ó, já vou dizendo logo, hein? Já vou decretando logo pro mundo espiritual saber, para que todos saibam. Vocês não têm parte comigo não. Então não adianta fazer as coisas e dizer que eu estou me rebelando, que eu estou querendo ser superior a ninguém, porque não é nada disso, até porque o rei está sabendo. Então, assim, quando a gente está na igreja, especificamente agora falando, a gente está na direção, pede a confirmação, mas saiba que você vai enfrentar a luta. Você vai enfrentar a luta, seja no trabalho, que alguém vai querer puxar o seu tapete, querer o seu emprego, ou botar defeito naquilo que você está fazendo. Nossa, passei muito por isso. Na faculdade, né, dentro da família, acho que não foi bem isso que ela quis dizer, não sei não, hein. Acho que ela não é dessas não, hein. Crente? Não sei não. Será que é crente mesmo? Então, tenha sempre o cuidado. A direção e a confirmação de que Deus pode fazer, mas Ele também vai permitir que você saiba e levar a honra a Ele e dizer, olha, eu estou fazendo porque Deus me direcionou, porque Deus me confirmou e vocês não têm parte comigo. Então deixa bem claro, não se assenta na roda dos escarnecedores, não concorde com tudo, não seja omisso, mas também saiba ter que
delegar certas funções, de omitir certas informações, em Deus a gente consegue fazer proezas. Em Deus a gente consegue essa sabedoria. Sabedoria é essa salomônica, né? De saber o que separar, o que fazer, como entender, não contender, ou seja, não criar contenda, não criar confusão, principalmente na família, né? Ou na chefia, num cargo. Então eu quero deixar com as irmãs esse texto, e alegrou muito meu coração. Eu tô tão agitada quanto se eu estivesse num púlpito. Vocês podem ver aqui, é uma manhã de sábado, a gente está assim se deleitando, né? Se alimentando da palavra. Tô assim extasiada e agradecida por tudo, viu? Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. A paz do Senhor. Eu espero que tenha sido assim algo de Deus para despertar em vocês aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer mostrar, direcionar, confirmar todas as coisas. Deus abençoe vocês, viu?